what Pete Hegseth said briefing today. Here is what he said. I stand before you today with one Eu me coloco diante de vocês hoje com uma mensagem inconfundível sobre a Operação Fúria Épica. A América está vencendo de forma decisiva, devastadora e sem piedade. Sim. Qual é o seu entendimento sobre a quem ele está se dirigindo? Ele está falando com a imprensa, com o Partido Democrata, com o povo dos Estados Unidos ou com as pessoas da região na Ásia Ocidental? Quem é o público? Who is the audience? Eu não sei. Acho que todo mundo. Quer dizer, este é um homem que, você sabe, Theodore Roosevelt uma vez disse, fale suavemente e carregue um grande porrete. Pete Hegseth é um homem que está gritando alto para impressionar todo mundo com o fato de que temos um grande porrete. Mas sabe, se você precisa ficar lembrando todo mundo o tempo todo de como somos grandes, perigosos e importantes, talvez não sejamos tão grandes, perigosos ou importantes quanto pensamos. Então, acho que há muita fanfarronice aqui para disfarçar o fato de que estamos com problemas no Irã. E ele está fazendo o possível para distrair as pessoas de investigarem muito a fundo o fato de que o Irã tem a iniciativa estratégica. São os Estados Unidos que estão reavaliando seus planos a cada 24 horas, não o Irã. E é o Pete Hegseth que precisa ir diante das pessoas e fazer o papel de animador de torcida. Scott, em apenas 2 dias, vimos iranianos atacando o quartel-general, ou pelo menos os escritórios, da CIA na região. Como você vê essa estratégia por parte dos iranianos? Porque eles começaram com bem, não é só isso. Também houve o ataque de drones iranianos a um depósito de munições dos Estados Unidos no Iraque. Como você vê a forma como o Irã está agindo aqui? Eles não estão apenas indo atrás de Israel. Estão focados principalmente na região, o Golfo Pérsico, os Estados Unidos e os arredores do Irã. Qual a estratégia deles? Acho que a estratégia do Irã é expulsar permanentemente os Estados Unidos do Oriente Médio. Eles estão atacando instalações militares, instalações diplomáticas, instalações de inteligência e as nações que as abrigam. Portanto, acredito que o Irã está criando as condições para a eventual conclusão do conflito. Ou seja, o Irã vai parar esses ataques quando essas nações expulsarem os Estados Unidos de seu território. Sim, hoje eu conversei com Laith Marouf, que está em Beirute. Ele disse que o Hezbollah está atacando Israel e que eles sentem que não há um sistema de defesa aérea, que tudo o que enviam entra em Israel sem qualquer problema. Qual é a sua compreensão sobre isso e como você vê os interceptores em Israel neste momento? Bem, quero dizer, o que estamos vivenciando agora é uma continuação da Guerra de 12 Dias. Sabemos que ao final dessa guerra, nem Israel, nem os Estados Unidos, nem os dois atuando juntos, tinham uma solução para a ameaça dos mísseis balísticos iranianos. E isso está se desenrolando hoje, enquanto os iranianos lançam ataques que estão penetrando as defesas e causando sérios danos a Israel. Agora vemos o Hezbollah se envolvendo nesse conflito. Eu não sei os detalhes sobre as armas que o Hezbollah está usando, nem o quão sofisticadas elas são. É muito difícil fazer uma avaliação, exceto para destacar que os foguetes do Hezbollah estão caindo em solo israelense, o que implica que os israelenses não estão conseguindo se defender de forma eficaz contra a ameaça do Hezbollah. Certo, mal posso esperar para ver o que vai acontecer quando o Ansarallah entrar em cena e começar a disparar seus mísseis e drones. Acho que estamos diante de um conflito em que foram feitas suposições sobre a eficácia da defesa aérea que se mostraram erradas. E isso vai exigir um reajuste contínuo das operações por parte de Israel, dos Estados Unidos e de seus aliados árabes do Golfo.
O Irã, por outro lado, continua fazendo o que sempre faz, uma espécie de ação pré-planejada de pressão de amplo espectro sobre Israel, os Estados Unidos e a região árabe do Golfo. The two THAAD systems were Os dois sistemas THAAD, segundo o que os iranianos estão dizendo, foram destruídos, e os Estados Unidos estão trazendo um sistema de defesa da Coreia do Sul. South Korea. Esses sistemas são novos ou precisam ser reconfigurados? Porque não se trata apenas do sistema de defesa aérea, é preciso ter também os interceptores. Como você vê essa ideia de trazer tudo o que eles têm na Coreia do Sul e em outros países para a região, a fim de defender Israel? Enquanto todos na região sabem que o foco dos Estados Unidos está em defender Israel, e não os Estados Árabes, que estão sentindo a pressão e sendo atingidos por mísseis iranianos. Feeling the heat who are getting hit by Iranian missiles. Bem, quero dizer, não são apenas os Estados Árabes do Golfo que estão percebendo que tocam segundo violino em relação a Israel. Acho que a Ucrânia também está percebendo isso. E também acho que a Coreia do Sul, o Japão e Taiwan estão percebendo. Veja, os Estados Unidos haviam promulgado uma postura geopolítica por meio da Doutrina de Defesa de Segurança Nacional, publicada em novembro de 2018, que falava em alcançar uma superioridade militar convencional sobre a China no Pacífico como um conceito fundamental para a forma como interagimos com o mundo. Não se pode ter muita superioridade quando uma das ameaças conhecidas da China e as ameaças da Coreia do Norte são mísseis balísticos. E o sistema mais eficaz que os Estados Unidos têm para combater mísseis balísticos em teatro é o THAAD. E agora, o THAAD que foi implantado na Coreia do Sul está sendo removido de lá. Uma vez que eu diga isso aos sul-coreanos, especialmente depois de os Estados Unidos terem gasto tanto tempo elaborando essa nova aliança tripartite entre Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, que inclui elementos relacionados à guerra nuclear, como o planejamento conjunto de guerra nuclear. Bem, o Japão e a Coreia do Sul deram esse perigoso passo adiante rumo a uma confrontação nuclear com a Coreia do Norte, partindo da suposição de que os Estados Unidos estariam lá para apoiá-los. Acho que não dá mais para fazer essa suposição. Agora sabemos que os Estados Unidos venderiam qualquer um em favor de Israel. E como americano, quero dizer, eu sempre fui, não sempre, mas recentemente, especialmente desde 7 de outubro, muito crítico em relação a Israel. E tenho apontado Israel como uma ameaça. Mas sabe, eu sempre deixei aberta a possibilidade de que talvez seja apenas o Netanyahu, que se você mudar o governo em Israel, talvez consiga mudar sua trajetória. Mas estou chegando cada vez mais à conclusão de que não é apenas o Netanyahu, é Israel em sua totalidade. A ameaça mais perigosa à paz e à segurança no mundo hoje, coletivamente, é o Estado de Israel. Espero que os Estados Árabes do Golfo cheguem a esse reconhecimento, de que foram enganados pelos Estados Unidos, de que todo esse acordo de Abraão nunca foi sobre uma relação econômica mutuamente benéfica, mas sobre a subordinação absoluta e completa dos Estados Árabes do Golfo a Israel. E os Estados Unidos não estão lá para garantir a segurança dos Estados Árabes do Golfo. Os Estados Unidos estão lá para garantir a segurança de Israel contra os Estados Árabes do Golfo. E agora que o Irã basicamente expôs essa mentira, é imperativo que os Estados Árabes do Golfo ajam de acordo. Acho que isso faz parte da estratégia iraniana. Ao destruir a infraestrutura militar americana, para que os Estados Unidos retornem, teriam que reconstruir essa infraestrutura. E isso exigiria um investimento significativo dos Estados Árabes do Golfo que os hospedam. Esperançosamente, esses estados dirão, não temos interesse em reconstruir. Fiquem fora, não voltem. E agora que a CIA está retirando seus ativos da região, eles também não deveriam ser autorizados a voltar. Veja, isso é apenas uma constatação. O Oriente Médio foi infectado por um câncer, ou seja, a postura americano-israelense, e esse câncer precisa ser extirpado. E eu acho que é isso que o Irã está fazendo agora.
E mesmo que eu ame meu país e tudo mais, é preciso chamar as coisas pelo nome. Neste momento, os Estados Unidos estão facilitando o genocídio que Israel cometeu contra os palestinos, facilitaram o massacre de civis libaneses por meio do bombardeio de Beirute e agora estão facilitando um ataque de tipo genocida contra o Irã por parte de Israel. Veja o que Israel está fazendo com Teherã. Eles estão transformando Teherã em Gaza e estão orgulhosos disso. Estão se gabando disso. Então agora vimos o mal. Sabemos como o mal se parece e é hora de o mundo trabalhar coletivamente para erradicar esse mal. E para enfraquecer Israel, é preciso fazer com que os Estados Unidos eliminem sua postura agressiva, tanto geopolítica quanto militarmente. Não se trata apenas dos democratas. Temos republicanos se manifestando, falando e tentando argumentar contra Donald Trump e o que ele está fazendo. Veja o que Marjorie Taylor Greene disse no programa de Megyn Kelly. Megyn Kelly's show. Trump disse repetidamente, em vídeo e em entrevistas, que não acha que vai para o céu. Bem, quero fazer uma pergunta séria. O que se passa na cabeça dele? Qual é o seu estado mental? Se ele acha que não vai para o céu e é um homem no quarto período, caminhando para o fim da vida, como isso se reflete para o resto de nós quando temos um presidente dos Estados Unidos convencido de que não vai para o céu? O que isso significa para sua tomada de decisões? Ele já disse hoje ao New York Post que não se importa com as pesquisas, não se importa com o que o povo americano pensa e que pode enviar tropas para o terreno. Ele fez era para ser uma guerra de poucos dias e agora vai durar talvez 4 semanas ou mais. Quero perguntar, o que está acontecendo com o homem que eu apoiei, que você apoiou? O homem que denunciou o que aconteceu no Iraque, o homem que disse, chega de guerras estrangeiras, chega de mudança de regime, prometeu isso na campanha. J.D. Vance prometeu isso. Tulsi Gabbard prometeu isso. Todos eles prometeram isso. E aqui estamos, 1 ano depois, 1 ano inteiro. E estamos em outra maldita guerra, com soldados americanos sendo mortos. Acho que está na hora de os Estados Unidos arrancarem o curativo e terem uma conversa séria sobre o que diabos está acontecendo com este país, para quem, afinal, essas decisões estão sendo tomadas e quem as está tomando. Acho que muitas pessoas estão falando assim e estão irritadas com Donald Trump. Eu sei que você fez parte da mesma campanha. Você acreditava que Donald Trump poderia trazer algum tipo de mudança para a política externa dos Estados Unidos. Então, qual é a sua resposta para a pergunta que Marjorie Taylor Greene estava fazendo? Bem, nós sabemos o que está acontecendo. Donald Trump vendeu completamente os interesses americanos para o Estado de Israel. 100%. É Benjamin Netanyahu quem está dando as ordens. A influência que ele possa ou não ter sobre Donald Trump é irrelevante neste ponto. Nós apenas temos que lidar com as consequências disso. Mas isso não deveria surpreender ninguém. Mesmo durante a campanha, vimos o grau em que Donald Trump se subordinou servilmente ao campo pró-Israel. Aceitar todo aquele dinheiro de Miriam Adelson deveria ter sido um sinal de alerta para todos. Depois, nomear sionistas declarados para seu gabinete e cargos de poder. As pessoas viram isso. E vimos quando Tulsi Gabbard tentou nomear como sua vice alguém que questionava aspectos do domínio de Israel, essa pessoa foi removida. Eles não tinham permissão para isso. Você não pode questionar Israel. Você nem sequer pode insinuar que há um problema com Israel. É preciso estar completamente subordinado a Israel. E esse é o problema. Repito, digo isso como americano. A principal ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos é o Estado de Israel, pura e simplesmente. E precisamos eliminá-lo. Marjorie Taylor Greene precisa começar a chamar as coisas pelo nome. Não é antissemitismo apontar ameaças. Não estamos condenando a fé judaica. Estamos condenando essa entidade sionista perversa que assumiu um título bíblico para corromper os Estados Unidos, corromper a democracia, corromper a região e corromper o mundo.
corrupt democracy and corrupt the region and corrupt the world. Israel brings nothing positive to the stage. Israel não traz nada de positivo para o cenário. Israel é um parasita da comunidade global. Existe para sugar o sangue do mundo unicamente em benefício próprio. E até que chamemos isso pelo nome, se continuarmos fingindo que Israel tem legitimidade no mundo de hoje, estaremos apenas permitindo que essa atividade continue. Porque no momento em que se legitima o Estado de Israel, legitima-se o seu governo, legitima-se esses programas. Se Israel é legítimo, o governo é legítimo, e portanto há um limite para a indignação, a raiva e a angústia que podemos ter em relação ao recrutamento de Jonathan Pollard, um analista naval americano que traiu seu país da pior maneira possível. Ele revelou, sabe, os volumes sobre a coleta de seguinte americana. Custou-nos bilhões de dólares para reunir essas informações. Grande parte delas estava relacionada a assuntos muito sensíveis, incluindo os planos de guerra nuclear dos Estados Unidos e como coletamos essas informações. Parte disso foi feita por meios secretos que poderiam colocar não apenas capacidades em risco, mas também pessoas em risco, colocando a vida de pessoas corajosas em perigo, pessoas que faziam coisas por sua nação. Jonathan Pollard entregou tudo isso a Israel. Depois, Israel repassou essas informações para conseguir tirar judeus da antiga União Soviética. Então, sabe, a ideia de que ele fez isso por Israel é simplesmente absurda. Ele estava fazendo isso como parte de um movimento global, sabe? Um empreendimento sionista que é prejudicial não apenas à segurança americana, mas à paz e à segurança globais. É preciso denunciar isso. Se você não denunciar hoje, então vergonha para você, porque sabemos o que está acontecendo, só não nos permitem dizer. Mas é hora de falar claramente. E isso inclui denunciar os Estados Árabes do Golfo. Quero dizer, quando é que o povo dos Estados Árabes do Golfo vai perceber que suas monarquias os venderam para o Estado de Israel, que se tornaram completamente subordinadas à vontade de Israel? Meu Deus, o povo palestino está sofrendo um genocídio. E os Estados Árabes do Golfo permanecem em silêncio. Agora sabemos por quê. Porque eles estão ativamente cúmplices do governo israelense na execução desse genocídio. E agora estão transferindo esse comportamento genocida para outras populações árabes no Líbano e agora para a população do Irã. Precisamos denunciar isso. E se eles não conseguem denunciar, então precisam ser removidos. Portanto, sim, estou incentivando ativamente as populações das monarquias árabes do Golfo a se levantarem e removerem seus regimes corruptos do poder, porque eles não estão servindo a vocês. Eles os abandonaram, assim como os Estados Unidos os abandonaram. Talvez a ficha tenha caído e eles percebam, enquanto ficam lá pedindo mais interceptores que não estamos fornecendo, porque estamos dando esses interceptores ou para nossas forças que protegem Israel, ou diretamente para Israel. Todas as promessas que fizemos ao longo das últimas décadas, de que seríamos o escudo de segurança, remontando à doutrina Carter de 1979, bem, não somos mais esse escudo. Dissemos que iríamos protegê-los, mas não vamos. Estamos abandonando vocês. E quando tudo estiver dito e feito, vamos querer que mantenham suas portas abertas para que possamos voltar e reafirmar nossa presença. Isso não pode ser permitido. Mas sabe, espero que o povo se levante. Já estamos vendo no Bahrein indícios de mudança de regime, à medida que a maioria xiita não apenas começa a confrontar a corrupta família Khalifa, mas também enfrenta violentamente as forças de segurança do CCG, lideradas pela Arábia Saudita, que entram para manter os Khalifa no poder. Derrube o Khalifa. O Bahrein se torna um estado revolucionário. Então observe o que acontece no leste da Arábia Saudita, onde a maioria xiita se levanta e os sauditas deslocam forças para lidar com isso. Observe o que o Ansar Allah faz, porque veja bem, o Ansar Allah vem dando uma surra nos sauditas há vários anos e também vem fazendo o mesmo com os Emirados Árabes Unidos há anos. E se você tirar as correntes e deixar o Ansar Allah agir livremente,
Eles destruirão a infraestrutura energética de ambas as nações e irão reocupar fisicamente territórios que atualmente são considerados sauditas, mas que historicamente são territórios iemenitas. E eles os reconquistarão. E espero que possamos ver o Ansarallah marchando pelas ruas de Riad para derrubar a família Al-Saud e arrastá-los atrás de si. Da mesma forma que a família Hashemita foi arrastada pelas ruas de Bagdá quando os baatistas se levantaram e os removeram do poder. Precisamos desse tipo de purificação no Oriente Médio. Essas monarquias corruptas governam há tempo demais. Elas são simplesmente um resquício do antigo colonialismo britânico. E depois os Estados Unidos assumiram guiando sua continuação neocolonial. Elas venderam seu próprio povo. Essas pessoas não representam nada. Não são muito religiosas, porque você sabe, no momento em que deixam seus países, sobem em um avião. Quando eles deixam o espaço aéreo, o álcool aparece. As mulheres se vestem segundo os padrões ocidentais. Elas vão a Paris, vão a Londres e se comportam de forma ostensiva. O que não é problema algum se você é alguém do Ocidente que adotou esse estilo de vida. Mas se você finge ser uma pessoa piedosa e temente a Deus e faz disso o alicerce da sua imagem pública em casa, apenas para agir de forma diferente no momento em que viaja, você é apenas um hipócrita. E essa é a realidade dos Estados Árabes do Golfo. É 100% hipocrisia, 100% do tempo. E essa hipocrisia voltou para assombrar. Quão poderosos eles são militarmente se decidirem se unir aos Estados Unidos? Porque muitas pessoas no Golfo Pérsico estão dizendo: estamos ficando irritados, vamos ficar. Espero que eles realmente fiquem irritados. Espero que eles batam o pé e fiquem roxos de raiva. A Arábia Saudita vem tentando derrotar o Ansarallah desde 2014 e não conseguiu. Ansarallah. Os Emirados Árabes Unidos se juntaram à Arábia Saudita para tentar derrotar o Ansarallah, desde 2015 talvez. Não conseguiram. Não conseguem. O exército dos Emirados Árabes Unidos é composto por 85% de mercenários. Então quero dizer o quê? Você vai me dizer que os Emirados Árabes Unidos vão aceitar isso? Eles são do Paquistão. Principalmente o Paquistão. Eles vêm do Paquistão, da Índia, de Bangladesh. A questão é que eles não são cidadãos emiradenses. Os cidadãos emiradenses são gordos, pálidos, de mãos macias, pele macia, efeminados, porque não sabem lutar, porque não querem lutar. Eles deixam que outras pessoas lutem por eles. Quero dizer, você vai encontrar alguns príncipes mimados que têm o estilo de vida, vão à academia, correm, têm traços definidos. Mas coloque um deles num ringue contra um garoto do Bronx, e nós o esmagamos no chão, porque o garoto do Bronx aguenta um soco. Ele vem levando socos a vida inteira. Mas esses emiradenses frágeis não aguentam um soco, porque sempre que alguém os ameaça, eles estalam os dedos e seus seguranças paquistaneses aparecem e espancam as pessoas até virarem polpa. Essa é a realidade desses árabes do Golfo. Não há um único entre eles que se compare em qualquer grau de masculinidade. Eles se escondem atrás do dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Compram a saída de qualquer situação. Eu disse isso ao Major General Matt Caulfield em agosto, acho que de 1990. Fui chamado. Estavam me tirando da escola de guerra anfíbia para me enviar a uma célula especial de planejamento que o comando do Corpo de Fuzileiros estava montando para planejar ações de guerra anfíbia. E Matt Caulfield queria, porque eu era um capitão entrando numa companhia de coronéis. Eu tinha sido recomendado por algumas pessoas, e ele pensou, preciso descobrir por que estão recomendando um capitão. O que diabos um capitão sabe? Então ele começou a me questionar. No final ele disse, no que você acredita? Eu respondi, senhor, estamos lutando contra os árabes errados. Os iraquianos são trabalhadores. Quando você quer cavar uma vala no Iraque, os iraquianos cavam a vala. Quando você quer que algo seja feito, os iraquianos fazem. Você vai ao Kuwait e eles terceirizam,
porque são apenas pessoas gordas, obesas, ricas e pervertidas. Estamos lutando contra os árabes errados. Perverted people. We're fighting the wrong Arabs. We should be fighting the Kuwaitis. Deveríamos estar lutando contra os kuwaitianos. Estamos lutando contra os sauditas. E ele disse, por que eu iria querer você neste projeto? Eu respondi, bem, você me fez uma pergunta, eu te dei a resposta. Mas se você me ordenar a planejar uma operação militar, eu vou planejar essa operação militar. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu dever. Mas o meu dever não é te enganar. O meu dever é responder à pergunta que você me faz de forma honesta e precisa. E então eu planejei uma guerra contra o Iraque, sabendo o tempo todo que estávamos lutando contra os árabes errados, porque os iraquianos são muito mais homens do que qualquer estado árabe do Golfo jamais será. Os estados árabes do Golfo não sabem lutar, não querem lutar, não lutam. Eles terceirizam isso. Eu estava em um hotel em Riyadh antes de a guerra começar. Fazíamos nossas refeições lá. Trabalhamos no bunker do prédio do Ministério da Defesa, então atravessávamos a rua até o que acho que era um hotel Sheraton. Eles tinham um ótimo buffet, e os sauditas pagavam tudo porque tinham muito dinheiro. Então estávamos sentados lá. Eu tinha acabado de passar o dia analisando listas de alvos e todo aquele material sobre o conflito que estávamos nos preparando para travar para libertar o Kuwait da ocupação iraquiana. E no mesmo buffet, havia um grupo de príncipes kuwaitianos que haviam fugido da cidade do Kuwait e agora estavam refugiados na Arábia Saudita. Nós os ouvimos conversando. Eles estavam sentados ali conversando com seus anfitriões sauditas e eles disseram, sabe, esses americanos são nossos mercenários. Estamos pagando para que venham aqui e libertem. E o tenente-coronel com quem eu estava, basicamente me mandou sair da sala, porque viu que eu estava prestes a me levantar, ir até lá e espancar aquele kuwaitiano, esmagá-lo no chão. Eu não sou mercenário de ninguém. Eu recebo ordens apenas da minha cadeia de comando legítima. Foi profundamente ofensivo. Mas o problema é que essa é a mentalidade deles, é assim que vem tudo. Eles não veem ninguém como igual. Não veem ninguém como parceiro. Você é um servo pago. Quando eles tiram a carteira e começam a colocar dinheiro na mesa, e você aceita esse dinheiro, eles acreditam que são donos de você. E de fato são, exceto que agora estão descobrindo que foram enganados o tempo todo. Nós os deixamos sentar ali e nos oferecer almoços grátis, quartos de hotel grátis, isso e aquilo de graça, e eles compram nossos produtos. Mas no fim das contas, tudo o que eles fazem é facilitar os desejos de seus mestres israelenses de promover a grande Israel. Você acha que os acordos de Abraão tratam de quê? Não se trata de empoderamento coletivo por meio do desenvolvimento econômico. Não se trata de relações mutuamente benéficas. Trata-se dos árabes se subordinando a uma grande Israel. 100%. É só disso que se trata. E foi exatamente isso que eles fizeram. É isso que esses perversos, gordos, pálidos, efeminados, não homens, os governantes dessas nações fizeram. E vou dizer, estou simplesmente cansado. Precisamos começar a denunciar isso. Você não pode resolver um problema se não o definir de fato. Então, se continuarmos fingindo que a Arábia Saudita é uma potência militar quando não é, Ansarallah pode derrotar a Arábia Saudita. E eu rezo para que consigam. Se Ansarallah estiver ouvindo isso, marche sobre Riyadh. Façam isso. Façam isso. Livrem-se dessa ridícula família Al-Saud, que só chegou ao poder porque um bando de wahhabitas andava por aí em camelos e intimidava outras tribos beduínas nas décadas de 1920 e 1930. É só isso. Não há legitimidade aqui. Não há mandato divino. Eles simplesmente eram uma tribo, os Al-Saud, que tinham operadores de camelo melhores do que todos os outros. É a mesma coisa conosco. Os Emirados foram os britânicos que os colocaram lá. Os britânicos colocaram todo mundo lá. É um legado colonial. Não há legitimidade. Eles não têm mandato do povo. Não há democracia. E então tiveram sorte, porque por acaso estavam sentados sobre uma porção de petróleo e gás que agora os tornou mais ricos do que poderiam imaginar.
Mas o dinheiro não traz legitimidade. O dinheiro apenas os torna ricos. A legitimidade precisa vir de defender algo. Defender algo. Eles não defendem a democracia, não defendem a liberdade, não defendem a justiça. Eles são apenas ricos. Só isso. E acreditam que podem ficar ali e usar sua influência sobre os Estados Unidos para controlar o Irã. Mas acabou se revelando que eram os Estados Unidos que os controlavam, usando-os em nome de Israel. E essa verdade agora veio à tona. Essa verdade foi exposta à luz do dia pelo Irã. Este é um dos maiores presentes que o Irã deu à região e ao mundo. Ao levar tudo ao limite, o mundo agora poderá ver que tipo de país é o Irã. Verão o apoio que o povo iraniano oferece ao seu país. E também verão que os Estados Unidos vêm usando os Estados Árabes do Golfo em nome de Israel há décadas. E verão quais são os verdadeiros planos de Israel. Que Israel não passa de um Estado genocida envolto em um pequeno pedaço de território com referências bíblicas sem significado. Quero dizer, jogue a Bíblia fora. E o que você tem? Nada. A Bíblia é o que esses sionistas estão usando de forma abusiva para fingir que tem legitimidade, que são os escolhidos de Deus, que de alguma forma o Israel de hoje faz parte de um legado de 3.000 anos. É nisso que, claro, os sionistas cristãos acreditam. Mike Huckabee, Ted Cruz e outros. E nós estamos expondo a perversão do pensamento deles, a ilegitimidade do pensamento deles. Então essa guerra, de muitas maneiras, é um momento de esclarecimento. É um momento trágico. E eu gostaria que não tivesse chegado a esse ponto. Mas agora que chegou, é melhor abraçarmos todas as suas consequências e denunciarmos o que está diante de nós. Não é hora de recuar. Não é hora de continuar escondendo a verdade. É hora de ser brutalmente honesto sobre tudo. Se você está aí fora e quer ser pró-Israel, diga isso. Reconheça. Seja honesto sobre isso. Seja honesto. Porque as pessoas estão cansadas das mentiras. Elas estão cansadas das mentiras. É hora de termos a verdade. E se os Estados Unidos realmente querem ser uma nação que abriu mão de seu status de república constitucional, que quer funcionar como nada mais do que um coletivo de ovelhas sob um culto à personalidade, servindo aos interesses do grande Israel. Tudo bem. Tudo bem. Apenas sejam honestos sobre isso. Temos uma eleição chegando. Digam ao povo americano que é isso que eles estão votando. Quando você vota em mim, Donald Trump, ou vota no meu partido, o que você está votando é em um grande Israel. Não estamos escondendo isso. Está aí. Estamos votando por um grande Israel e não estamos votando pela Constituição. Você está votando para me dar poder, um culto à personalidade. Eu continuarei renomeando prédios com meu nome. Continuarei pendurando faixas com meu rosto. Continuarei garantindo que tudo gira em torno de mim, Donald Trump. Se você, como americano, não consegue ver o que está acontecendo, qual outro presidente em exercício já agiu com esse grau de arrogância e narcisismo? Nenhum. Nenhum. A América está infectada com uma doença, um mal que está destruindo o que somos. E o que estamos fazendo no mundo hoje é apenas facilitar a decadência da nossa nação. Precisamos nos redimensionar. Temos que entender que não somos a única superpotência restante, que o mundo não está condicionado a continuar sob a hegemonia americana. Mas isso não significa que os Estados Unidos vão desaparecer. Só precisamos nos redimensionar para a escala adequada. O tamanho que deveríamos ter como uma nação de 340 milhões de pessoas com os recursos naturais que possuímos. Isso significa que temos que aprender a viver, sabe, como iguais com a Rússia, com a China, com a Índia, com outros, mas não conseguimos viver como iguais. Somos o povo mais arrogante do planeta, exceto os israelenses. E nos subordinamos aos israelenses. Então é isso. There we go.